Então, queridos, Jesus necessita, Jesus merece, até o nosso tempo, em uma melhor qualidade, em um melhor preparo. E quantas das vezes temos oferecido para o Senhor algo que Ele merece com qualidade e temos oferecido de qualquer jeito. Jejuamos de qualquer jeito, oramos de qualquer jeito, meditamos na palavra de qualquer jeito, falamos do amor de Jesus de qualquer jeito, falamos de Jesus para tantas pessoas. E às vezes, os de nossa casa, pessoas próximas a mim e a você, que muitas das vezes veio você para lá e para cá, almejando ter um tempo comigo e com você, para que elas possam ser por Cristo alcançadas, através da minha e da sua vida, com a nossa presença. Interessante que quando Jesus chega ao lugar de destino, e que Jesus avista a multidão, lembra que eu disse? Jesus é detalhista. Jesus está atento a tudo. Jesus queria preservar um pouco a integridade física, espiritual, emocional dos apóstolos. Mas Jesus não está culpando a multidão, pelo contrário. Jesus está preservando os apóstolos, porque grande é a seara. Jesus iria precisar deles novamente. E se eles naquele momento continuassem naquela intensidade, quem sabe algum deles poderia se desgastar demais. Então, quando Jesus chega ao destino, o texto vai dizer no verso 34. Quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas sem pastor. Então começou a lhes ensinar muitas coisas. Olha o amor de Jesus, irmãos. Jesus se preocupa com os discípulos. E Jesus fica com compaixão, porque aquela multidão, ela vendo Jesus sair com os discípulos e percebendo que eles queriam sair sem ser notados, quem sabe aquela multidão poderia se abater, quem sabe aquela multidão poderia se entristecer, mas elas estavam sedentas por Cristo e pelos ensinamentos de Jesus através dos discípulos. E como Jesus percebe o percurso que elas percorreram para estar na presença de Jesus. Jesus declara que aquilo comoveu eles, que aquela multidão parecia ovelhas sem pastor. Aleluia! Agora é Cristo que se permite desgastar pelas ovelhas. E agora os apóstolos, quem sabe estão sentados ou em pé, mas estão descansando e sendo ensinados e ministrados pelo Senhor. É como se Jesus, como não? É verídico. Jesus está tomando conta de tudo. Aleluia! E Jesus está cuidando de quem leva a palavra. E Jesus está cuidando de quem é ministrado pela palavra. Agora Jesus está num cenário em que está aqueles que foram enviados por ele.
e aqueles que são ouvintes, mas que futuramente levarão também a palavra do Senhor. Mas e a fome? E o que Jesus deixou claro em que eles não tiveram tempo nem para comer? É Jesus que pergunta. Quando diz para os discípulos, para eles providenciar alimento para eles. Porque os discípulos chegaram para Jesus preocupados com a multidão, para Jesus dispensar eles. E Jesus diz, vamos até o verso 35. Ao entardecer, os discípulos foram até ele e disseram, este lugar é isolado, e já está tarde. Mande as multidões embora para que possam ir aos campos e povoados vizinhos e comprar alimento e comprar algo para comer. Jesus, porém, disse, providenciem vocês mesmo alimento para eles. Precisaríamos de muito dinheiro para comprar comida para todo esse povo, responderam. Quantos pães vocês têm? Perguntou ele. Vão verificar. Eles voltaram e informaram 5 pães e 2 peixes. E nós conhecemos essa história. É a primeira multiplicação. Mas observe que, a princípio, a preocupação de Cristo para que os discípulos tenham descanso e para que os discípulos se alimentem, assim acontece. Eu quero dizer para você, Jesus não vai te desamparar. Jesus não vai te desamparar. Jesus tem renovo. Jesus tem refrigério para a minha e para a sua vida. E Jesus tem provisão para a minha e para a sua vida. Mas para que isso aconteça, nós temos e precisamos obedecer o direcionamento e o que o Senhor nos dá. Porque os apóstolos, quem sabe, se perguntaram. O mestre nem para dar uma palavra de ânimo para nós, um tapinha nas costas. Mas o que Jesus faz é uma demonstração de amor profunda. Jesus se preocupa com o emocional, Jesus se preocupa com o físico e com a saúde deles. Quem sabe Jesus está te guardando e você está cheio de energia para fazer algo para o reino, para a obra do Senhor, e você está, quem sabe, se queixando. Ah, Senhor, eu quero ser usado agora, eu quero fazer isso, fazer aquilo. Mas eu te convido a perguntar a Cristo se o momento é agora. Será que esse momento não é para você se fortalecer? Será que esse momento não é para você criar uma certa estrutura para o que há de vir? O que me chama a atenção também é a obediência dos discípulos. A obediência dos apóstolos. E quantas das vezes eu e você agem pela emoção e queremos fazer tudo por amor ao Senhor. Nós temos que nos lembrar que o tempo que nós oferecemos para o Senhor tem que ser um tempo de qualidade. Tudo o que viemos fazer, não somente para o Senhor, mas para nós mesmos, para a nossa casa, para nossas finanças, vida ministerial, financeira, profissional, para os nossos amigos, tudo que venhamos a fazer, que venhamos fazer com qualidade e que venhamos obedecer o direcionamento que o Senhor nos dá. Ainda que eu e você não entenda, Jesus tira os discípulos de um cenário de intensidade e traz para um cenário de calmaria. Tome posse dessa palavra e que o Espírito Santo continue ministrando no seu coração. Que Deus abençoe em nome de Jesus.